João capítulo 8, versos 31 e 32, diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos. Veja que é um aspecto condicional. Verso 32, aquele que você conhece amplamente, largamente, já ouviu bastante, e até em campanha política usaram isso, né? Não é verdade? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos repetir isso? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que bênção. Vamos orar mais uma vez, curve sua cabeça. Deus querido, Deus eterno, mais uma vez nós estamos aqui, lemos a tua palavra. Estamos prontos e apostos a recebê-la ao nosso coração, e que o Senhor trabalhe iluminando as nossas mentes, os nossos corações, para que todos os dias nós possamos compreendê-la até o dia da tua vinda. Senhor, abençoa a tua igreja que está aqui a postos e quer ouvir a tua voz. Não é a minha, Senhor, não é o que eu acho, mas sim o que a tua palavra diz. Faz isso, Senhor, crava a palavra no coração deles, para não errarmos o caminho, Senhor, não nos enveredarmos num caminho que não te glorifica. Por isso, Pai, como aqui lemos, que a tua verdade que nos libertou continue, Senhor, nos fazendo caminhar até o dia final, até o dia que o Senhor há de voltar e buscar a tua igreja e extirpar do nosso corpo todo o pecado. O desejo do nosso coração é esse, que o Senhor cresça e nós venhamos diminuir. O desejo do nosso coração é que nós avancemos, crescendo como cristãos maduros, na graça e no conhecimento do Senhor. Ó Deus querido, abençoa cada um que aqui está, a cada um que saiu ali, Senhor, para ministrar a aula também, para as crianças e até mesmo aqueles que não puderam vir hoje. Abençoa onde quer que eles estejam, que a tua mão esteja estendida sobre nós em todo o tempo. Te pedimos isso não no nosso nome nem no nosso mérito, mas no nome de Jesus. Amém. Me ouvem bem? Meus irmãos, nós vamos tratar exatamente do perfil de um verdadeiro discípulo de Cristo. Qual é o perfil do verdadeiro discípulo de Cristo? Você lê um texto e você sabe, conhece e recitou até de cor, pelo menos o último, 32, talvez você nem tenha lido na reprodução, mas de fato conhece. Qual é o perfil do verdadeiro discípulo de Cristo? Queridos irmãos, muitas vezes, muitos de nós, se não todos, muitos de nós somos analisados, entenda. Nós somos observados o tempo inteiro. Nós somos examinados, até mesmo por uma sociedade, dentro de várias camadas que você possa imaginar. Estou falando que nós somos observados, analisados no dia a dia da vida. Seja lá no teu ambiente de trabalho, onde quer que seja, ok? Os autônomos, aqueles que trabalham CLT, onde quer que seja. Você é observado, você é analisado, você é visto. Tá certo? Por alguém. Não estou falando nem da pessoa de Deus, do Pai Celestial, porque nós sabemos que claramente Ele nos vê. Mas numa questão mais horizontal do que vertical, o tempo inteiro nós somos vistos. Nós somos analisados nesse sentido. No ambiente que nós vivemos, no trabalho, na família, até mesmo na igreja, nós somos observados. E veja só que interessante, por vezes, nós passamos no radar da leitura fria, ou até mesmo da espécie do radar de uma análise meramente de um perfil comportamental. Por várias vezes nós somos analisados assim. O radar, é claro que eu estou falando, no sentido metafórico, está ali passando e fomos pegos no radar, fomos vistos. Aliás, a própria Bíblia fala que nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas o tempo inteiro. Certa vez, eu já contei isso aqui uma vez, muito engraçado isso. Nós saímos daqui, não estávamos aqui no Carrão, estávamos em outra igreja. Fui com a minha esposa, nem tínhamos o Benjamin ainda. Fizemos uma viagem média, não tão longa e nem tão curta, distância, sobre isso que eu estou dizendo. Fomos a um parque aquático, no interior de São Paulo. Cheguei no parque aquático no interior de São Paulo, na entrada, na portaria, uma pessoa falou assim para mim: pastor, você está aqui? Nós somos analisados o tempo inteiro. Andando de carro na rua, no transporte, o fato é exatamente esse aqui. A leitura fria, muitas vezes, que nos fazem, ou fazem
de nós, né? Como também aqui é um meio de técnicas que se tem por aí. No meio militar até chama-se tirocínio, né? A forma com que a pessoa nos vê, não com pré-julgamento, mas já tem uma propensão a entender qual vai ser o nosso comportamento. Como é que vai ser a forma que nós estamos caminhando? Como vai ser o caminho que nós estamos seguindo, não é? Além disso, uma análise de perfil comportamental, complementando exatamente essa leitura fria, é um processo que se identifica ou descreve algumas características das pessoas. É um perfil. Psicólogos, eles usam bastante isso, não é? Psicólogos, outros irmãos que são psicanalistas e por aí vai. Existe um perfil, mas não são só eles. Às vezes nós estamos passando as pessoas, aí sim, num pré-julgamento, nos olham muitas vezes de longe e falam, olha, aquele camarada é brabo. Não, aquele ali ele é mais tranquilo. Aquele é risonho. Aquele é isso. O tempo inteiro nós estamos sendo medidos. Todos nós. O tempo inteiro nós estamos sendo vistos, não é? Hábitos, reações, interações em situações diferentes. O capítulo 8, que nós lemos aqui do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, nós temos alguns textos muito famosos. Esse capítulo 8 tem texto a dar de sobra, né? Como a turma diz aí. Textos famosíssimos, que chamam exatamente a nossa atenção pela quantidade, veja bem, de ensinamentos e reflexões que nós podemos fazer. Por exemplo, só neste capítulo, que nós acabamos de ler 2 versos, nesse capítulo, principais assuntos aí. A mulher adúltera está contida nesse capítulo. As pessoas fazendo uma análise, observando, fazendo um perfil comportamental dela, das suas ações, das suas atitudes, das questões que ela praticava, tomam uma decisão, talvez não a mais acertada. Mas a mulher adúltera está aí, nesse capítulo. A afirmação de Jesus, como outro ponto, sinalizando que ele é a luz do mundo, também, os fariseus, analisando Jesus, vendo ele falar isso, falam, ele é blasfemador. Ele está falando coisa que não deve. Está falando que é a luz do mundo. Numa análise, num perfil, num tirocínio, numa leitura fria que os fariseus também equivocados estavam fazendo de Jesus. Ainda nesse capítulo aqui, o próprio Jesus, em terceiro ponto, apresenta a sua defesa de missão, por que ele veio, a sua autoridade, que de fato foi o próprio Deus que inseriu, o próprio Deus que estabeleceu. E mais uma vez ele é compelido numa leitura fria, mais uma vez observado, mais uma vez analiticamente as pessoas estavam vendo Jesus, algumas de uma forma boa, entendendo que ele era o próprio Cristo, claro, abalizados pela graça, e outros não, simplesmente falando que ele era um falsário. Então, o tempo inteiro acontece isso, principalmente aqui nesse capítulo 8. É claro que nós vamos nos ater aqui aos versos que nós lemos, aos versos que estão inseridos aqui nesta defesa, nesta autoridade de Jesus, nesta parte que nós acabamos de ler, que está nos versos 31 e 32. E neste verso que nós temos, há aqui uma impressão, quando a gente olha com um pouco mais de cautela, uma impressão produzida pelas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele aproveita também para encorajar os seus discípulos. Mas, acima de tudo aqui, ele enfatiza esse sentido da permanência dos seus discípulos firmes na palavra, como se a palavra estivesse moldando os seus discípulos o tempo inteiro. Era isso que ele estava falando. Trazendo aqui um ponto característico, ou pontos no plural, né? Característicos que somente, veja bem, quem caminhasse assim, quem caminhasse com Cristo, quem caminhasse exatamente no direcionamento que ele estava dando, seriam considerados verdadeiros discípulos. E eu estou dizendo que é o perfil de um verdadeiro discípulo de Cristo. Qual ele é? Veja, a partir disso então, os discípulos de Cristo Jesus, eles deveriam conhecer plenamente a verdade. Você leu no texto comigo muito claramente. E a verdade é Cristo, a verdade é a sua palavra. Eles deveriam serem, todos eles, conhecidos, analisados, veja bem, lidos, se você quiser chamar assim, não é? Pela essa própria verdade. A verdade é o radar que nos lê. A palavra de Deus é o radar que nos lê. Jesus já estava dizendo isso a ele. Para quê? Para que eles vivessem livres espiritualmente. Você verdadeiramente, um pouquinho mais para frente diz, se o Filho vos libertar, sereis livres. Não é? Está no verso 36, nós lemos o 31 e o 32. Mas veja, voltando um pouco na história, comentei certa vez isso com vocês, no século XVIII,
um homem chamado George Whitefield. Talvez vocês conheçam, tá certo? Um expoente, um evangelista de primeira classe, sabe? Aqueles camaradas que arregaçam a manga mesmo e vivem para o reino de Deus. Um deles era George Whitefield no século XVIII. Ele estava conduzindo campanhas evangelísticas o tempo inteiro, para lá e para cá, e eles estavam pregando. Só para vocês terem uma ideia, como foi a morte de George Whitefield, ele subindo numa escadaria, e as pessoas ali sedentas pela palavra, queriam se chegar a ele para tirar dúvidas da palavra de Deus. Ele andava mais um pouquinho, parava, atendia as pessoas, andava mais um pouquinho, parava, e quando ele chegou no topo, ele faleceu, quando ele foi dormir. No último momento de vida dele, estava sanando dúvidas, evangelizando as pessoas na Inglaterra do século XVIII. George Whitefield fazendo essas campanhas por vários lugares, não só na Inglaterra, mas por vários lugares, milhares de pessoas respondiam à mensagem do Evangelho. Elas atendiam a mensagem do Evangelho. Agora, alguém certa vez perguntou a George Whitefield exatamente quantas pessoas haviam se convertido durante essas cruzadas evangelísticas que ele tinha feito. Quantas pessoas haviam se convertido? E ele respondeu exatamente assim, abre aspas: nós só saberemos depois de 5 anos. Creio que você já entendeu. Nós só saberemos depois de 5 anos. Não é um oba-oba. Existe um perfil a ser seguido. Existe um caminho a ser seguido. Era exatamente isso que ele estava falando. Uma coisa é nós virmos a igreja protocolarmente, outra coisa, e até outras igrejas, levantar a mão, vai lá na frente, dá cambalhota, faz isso, aquilo. Isso é uma coisa. Outra coisa é caminhar continuamente, seguindo a Cristo Jesus, tomando a sua cruz, se auto-renunciando e seguindo a Cristo Jesus. Era sobre isso que ele estava falando. O tempo dirá quem verdadeiramente tem um perfil genuíno de cristão. Era isso que ele estava dizendo. E veja que interessante aqui, o que ele quis dizer exatamente nós não vamos fazer as coisas de forma superficial. Nós teremos que ter um verdadeiro compromisso com Deus. Eu não sei essas pessoas que estão aí. Eu não sei quantas pessoas entraram aqui. Eu não sei quantas pessoas entraram lá na Penha, ouviram a palavra e simplesmente saíram. Nós não sabemos. Até porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o próprio Espírito Santo de Deus. E no Novo Testamento aqui, os seguidores de Jesus, eles são identificados como os discípulos, essa palavra discípulos, pelo menos 250 vezes. Pelo menos 250 vezes. E veja que interessante, um discípulo genuíno de Cristo, ele tem traços claríssimos do próprio Senhor. Aliás, todo cristão está sendo conformado à imagem e semelhança do Filho de Deus, Jesus Cristo. Todo cristão, cada dia mais, ele está crescendo nesta graça e nesse conhecimento que nós falamos aqui, claro, com todo o seu ser diante das mãos do Senhor. Não pode ser diferente. Se for algo diferente disso, nós estaremos totalmente apartados, inclusive do processo de santificação. Mas veja que interessante, dentre essas tantas questões, desses perfis que nós somos analisados, como as pessoas nos veem enquanto cristãos? Vocês já devem ter ouvido falar por aí. Para ser cristão como aquele fulano, é melhor não ser. Vocês já ouviram isso? Olha, mas ele faz isso, ele faz aquilo, e ele não honra a própria crença que ele tem, então é melhor não ser cristão. É por isso que sobre isso nós vamos pegar algumas lições bem práticas e objetivas de qual é o perfil de um verdadeiro cristão. Pelo menos 5 delas, ou 5 perfis, 5 nortes que nós devemos ter enquanto cristãos. Para que então nós venhamos de fato a honrar o Senhor que morreu e ressuscitou por nós. O primeiro aspecto característico, perfil do verdadeiro cristão, do discípulo de Jesus, é o novo nascimento. Parece algo clichê? Parece apenas. Novo nascimento. Veja bem, a primeira condição para alguém aqui ser discípulo de Jesus é receber a salvação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, que ele mesmo insere. Ninguém aqui pode ser um genuíno cristão, um genuíno discípulo de Cristo, sem antes nascer espiritualmente. Não tem a mínima condição. Ai, mas ele vai na igreja, mas ele participa da ceia, mas ele foi batizado.
se não nasceu de novo, não é um genuíno cristão. Isso é a palavra mesmo que nos diz. Não é. Veja, ninguém pode ser um genuíno discípulo de Cristo Jesus sem antes ter sido regenerado pelo Espírito Santo de Deus. Não há a mínima condição disso. João, por exemplo, no capítulo 10, um texto auxiliar, nos versos 27 a 29, esse texto também é conhecido, diz assim: as minhas ovelhas, Jesus falando, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem é ovelha ouve a voz dele. Eu as conheço. Jesus está falando aqui nesse caso. Elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar das minhas mãos ou da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, ele diz lá, é maior do que todos. Ninguém pode arrancar da mão do meu Pai. Sem o milagre, veja bem, do novo nascimento, ninguém, preste bem atenção nisso, ninguém pode se dedicar totalmente a Cristo. Ninguém. Sem o milagre do novo nascimento, de forma nenhuma poderemos nos dedicar inteiramente e totalmente a Cristo. Ninguém pode ser um genuíno discípulo de Cristo e segui-lo em constância se não for regenerado. Ser discípulo é seguir o Mestre em todos os caminhos, inclusive nos caminhos de vida eterna. Para que nós caminhemos lá, precisamos ser regenerados. João capítulo 3, no verso 3, aí em João mesmo, está dizendo, em resposta, Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É impossível. Se nós não formos regenerados, se nós não nascermos da água, do Espírito, se nós não nascermos do alto, aí a prerrogativa que você quiser chamar, tudo isso é sinônimo. Nós não poderemos ter característica e perfil de um genuíno cristão. Veja, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, é um outro texto conhecidíssimo de vocês. Portanto, se alguém Cristo, nova criação é, ou nova criatura é, depende da sua versão. As coisas antigas ou velhas já passaram, já foi. Eis que tudo se fez novo, novidade de vida. Nós não vivemos mais aquelas coisas, os rudimentos do passado. Até mesmo há textos na Bíblia Sagrada que dizem para nós, mas vocês querem voltar de novo a esses velhos rudimentos? Não, nós somos salvos e regenerados por Cristo. Nova criatura. As coisas velhas já passaram, já foram. Tudo que você imaginar da velha vida já não serve mais para nós. Isso é perfil, é característica de quem é servo do Senhor. João capítulo 3, versos 5 a 7, de novo Jesus, em todo o tempo Jesus falando. Ele respondendo, digo a verdade, que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água do Espírito. E esse Espírito é o Espírito Santo, ele está dizendo. O que nasce da carne é carne. O que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Regeneração. Quem nasce uma vez, morre duas. Você nasceu da carne, não foi regenerado, é carne. Você vai morrer nesta vida e a morte eterna, o lago de fogo. Quem nasce duas vezes, morre uma, se é que morre. Se é que morre. Você nasce fisicamente, como você está aqui, da relação marido e mulher, pai e mãe. Você nasce novamente da água e do Espírito, porque você estava morto nele. Foi Cristo que te resgatou e te fez vivo novamente, espiritualmente. E talvez você morra uma vez só. Você vá para o cemitério da Penha, Vila Formosa ou qualquer outra aqui. Porque a sua alma está guardada no Senhor. Se é que morre. Verifique, meus irmãos, que em segundo lugar, além disso, o aspecto característico do discípulo de Jesus que ele precisa ter é crucificar o eu. Autorrenúncia. Além de eu ser regenerado, eu preciso me renunciar. O próprio apóstolo Paulo disse em Gálatas capítulo 2, verso 20, salvo a memória, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. O que ele estava dizendo? Não são mais as minhas vontades alheias. Eu vivo inteiramente para o Senhor.
Mas veja, Jesus disse aos discípulos que assim como ele, todos deveriam também carregar a cruz. Não é prerrogativa de um ou outro, é prerrogativa de todos aqueles que são regenerados. Carregar a cruz. Lucas 23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e vá para o caminho contrário que eu vou. É assim? O mesmo caminho. Veja, crucificar o eu significa deixar de fazer a nossa própria vontade. Crucificar o eu significa deixar de ter e fazer os nossos próprios desejos que são egoístas, se não glorificam a Deus. Deixar o eu de lado aqui é exatamente assinalar, entender que nós devemos agir conforme a vontade do próprio Pai Celestial. Veja só, significa que o nosso maior desejo agora é para satisfazer, não a nós mesmos aqui, mas ao nosso Senhor que nos tirou no lamaçal de pecado. Crucificar o eu aqui implica em abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Crucificar o eu aqui implica em dizer não para a carne e sim para as coisas do Espírito. Crucificar o eu aqui é negar a si mesmo, estar desprovido, dispendioso, deixar de lado todo sentimento, preste bem atenção, todo sentimento faccioso, deixar de lado, isso não provém do Senhor, é deixar de lado todo sentimento faccioso, alguns deles, por exemplo, a inveja, a vaidade ilusória, não é? Eu não estou falando do cuidado básico com o corpo, com a questão física, eu não estou dizendo isso, eu estou falando de algo ilusório, é deixar de lado isso, é deixar de lado um ciúmes desvairado, que não tem sentido nenhum. Isso é crucificar o eu, é deixar de lado aqui a soberba. Não, eu sou isso, eu sou aquilo. Nós não somos nada, Cristo é tudo. É deixar de lado, por exemplo, a lascívia, a sedução pecaminosa, lascívia. É deixar de lado aqui todo sentimento desenfreado de vingança que não pertence a nós, mas pertence ao Senhor. Isso é crucificar o eu. Isso é perfil. Isso é característica do servo do Senhor. Mas além disso, negar a si mesmo é oferecer o outro lado da face. Negar a si mesmo é perdoar quem não gosta de você, quem é teu inimigo. Negar a si mesmo é bem dizer todos aqueles que falam mal de você, por conta do evangelho, é claro. Estou falando de picuinhas. Negar a si mesmo é exatamente amar aqueles que odeiam cada um de nós, mesmo aqueles que nos perseguem, mesmo aqueles que perseguem o evangelho de Cristo, mesmo aqueles que perseguem a cruz de Cristo, nós o amamos. Ouvimos um brilhante testemunho hoje pela manhã, quem estava lá na Penha, não é? Pastor Ali Mohamed. É exatamente isso. É bem dizer quem nos maltrata, quem nos persegue, quem quer o nosso fim. Ainda assim nós temos amor por eles, pregando a palavra a ele, porque este é o nosso perfil. Nós anulamos o nosso eu, nós crucificamos o nosso eu e seguimos a orientação de Cristo. Crucificar o eu é ter o olhar focado ao Pai, não importando todas as circunstâncias que nos cercam, quaisquer que sejam elas. Agradá-lo, agradar a Cristo, a Deus, a Trindade, deve ser a motivação da nossa vida. Não é agradar um pastor da igreja. Isso não funciona comigo, pelo menos. Não é agradar um conjunto de, presbíteros, diáconos, lideranças, para obter algum benefício. Não! É agradar ao Senhor. Essa deve ser a motivação das nossas vidas. Foi Ele que nos resgatou. Ele que é o nosso Deus. É ao Senhor. Jesus não mediu palavras de forma nenhuma quando ele disse, Lucas capítulo 14, verso 27, quem não carrega a sua própria cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Não será. Foi o próprio Jesus que disse isso. O mesmo Jesus que ressuscitou ao terceiro dia. O mesmo Jesus que está aqui hoje. O mesmo Jesus que com sua presença real e espiritual está diante da mesa que ele estabeleceu. É esse mesmo Jesus. O verdadeiro discípulo de Cristo deve sacrificar o seu eu. Terceiro, princípio, perfil, como você queira chamar.
Característica do discípulo de Jesus é ser praticante. Praticante, não é só ouvinte esquecido. Praticante do que nós aprendemos com o Mestre. Ele é nosso Senhor, Salvador e Mestre. Tem muitas pessoas que o gostam. Não, ele é o Salvador. Ok, quem é que não quer? Eu também sou filho de Deus, ele é Salvador. Ok, mas ele também é o nosso Senhor e Mestre. Ora, se ele é o nosso Salvador, como é que nós não vamos confiar nos princípios que ele nos ensina? Perfil característico de um verdadeiro discípulo de Jesus. Por definição, discípulo é um estudante, é um seguidor do seu mestre, de forma geral, trazendo para Jesus Cristo. Um discípulo aqui deve se aplicar em aprender os princípios do reino de Deus. Quando? Em todo o tempo. Não é só num culto de domingo. É em todo o tempo. Em todo o tempo. Na sua vida devocional, seja num estudo bíblico, numa escola dominical. Aí são os meios que nós temos, né? Atividades. Não param aí. Sejam no devocional, no primeiro minuto que você acorda. Seja aqui no culto, como nós estamos aqui. Em todo o tempo. Um discípulo de Jesus, ele precisa aplicar e aprender os discípulos do reino. Gostemos nós ou não. Nós somos discípulos do Senhor. Veja que interessante. Quanto mais nós sabemos, veja bem, sobre o caráter de Jesus e os seus ensinamentos, mais nós podemos imitá-lo na sua conduta. Mais nós podemos apresentá-lo a outrem. Como é que você vai apresentar Jesus a alguém se você nem sabe quem é Jesus? É duro? É duro. Mas é um perfil característico de um genuíno servo do Senhor. A gente precisa conhecer. Filipenses capítulo 2, verso 5, lembra o texto? Conheça disso. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Em outras versões, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Ou seja, nós somos chamados para agir como Ele. Nós somos chamados para isso. Inclusive, a nossa presença aqui na terra é continuidade do ministério terreno de Jesus. Nós não estamos desassociados disso. Além disso, nós somos chamados a ter o mesmo pensamento de Cristo Jesus. Nós somos chamados aqui a ter o mesmo desejo que Cristo Jesus tem. Ele é o nosso mestre. Nós somos chamados aqui a amar como Jesus amou. Nós somos chamados aqui, inclusive, a caminhar no trajeto, no destino, aonde Jesus caminhou. Muitos por aí afora, e hoje nós temos inúmeros redutos religiosos, vários, a todo gosto. Muitos por aí afora querem seguir Jesus, mas com mentiras. Com mentiras. Muitos querem seguir Jesus, mas com dissensões, partidarismos. Muitos querem seguir Jesus, mas com desobediência. Muitos querem seguir, ser discípulos de Jesus, mas são omissos na sua missão. Sabe o que é ser omisso? Sabe aquilo que Jesus falou para nós? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ou no texto original, indo, é contínuo. Indo por todo mundo e pregando o evangelho a toda criatura. E nós não vamos, nós não fazemos, porque não queremos. Isto é omissão. É omissão, porque é a ordem de Jesus nós fazermos isso. Seja lá no nosso ambiente de trabalho, no intervalo que você tem. Seja lá na rua aqui, entregando um panfleto. São métodos, não é? Seja nas redes sociais. Seja aí no lar, casa em casa. Nos vários métodos. Se nós não fizermos isso, nós seremos negligentes. Isso é a instrução do Senhor. Não adianta nós querermos seguir ao Senhor e não cumprir os seus ensinamentos. Não adianta. Veja que mais... Às vezes, muitos querem ser discípulos de Jesus, mas vivem uma vida fraudulenta. Enganando e deixando-se ser enganado, mas com benefício por trás. Fraudulenta. Enganos diante de Deus, diante dos homens. Como é que nós vamos seguir Jesus desse jeito, pelo amor de Deus? Ainda mais, isso certamente não se aplica ao que nós aprendemos com o Mestre. Jesus não ensinou isso para nós. Não, mintam mesmo, está tudo certo. É natureza pecaminosa, né? Acharca mesmo. Seja acharcado. Valor monetário. Faz uma falcatruazinha aí, está tudo bem. Defrauda. É certo isso. O Senhor Jesus não nos instruiu a isso. O verdadeiro discipulado, o discípulo de Jesus, não mostra isso. Isso se chama aqui seguir o curso desse mundo e dessa forma será discípulo de qualquer outra coisa.
Menos de Jesus. Eu poderia até dizer de quem é discípulo, mas você já sabe. Menos de Jesus. Por isso se faz tão importante não só falar o nome de Jesus. Falar o nome de Jesus muita gente fala, irmãos. Até papagaio, né? Coloca lá, ensina para ele, ele fala. Falar o nome de Jesus, todo mundo fala por aí afora. Em nome de Jesus, aí é outra história. Em nome de Jesus é outra história. Sendo, pois, nós devemos caminhar, não é? Reconhecido como características exatamente dos ensinamentos do Mestre que nós temos aqui. Ora, se nós o amamos, nós guardamos a sua palavra, verdade, forma que você quiser chamar. Se eu não guardo, será que eu estou amando mesmo Jesus? Você não precisa me responder, não. Faça uma análise introspectiva. Mas além disso, quarto, característica, perfil do discípulo de Jesus, é que este discípulo, genuíno e verdadeiro, entende que Deus, preste bem atenção, pelo amor de Deus. Preste bem atenção. O discípulo verdadeiro, ele entende, né, o discípulo de Jesus, ele entende que Deus, Jesus, Trindade, como vocês queiram chamar, está acima de tudo, está acima de todos e deve ter primazia. Está claro? E deve ter primazia. A quarta questão que nós estamos tratando aqui, de Jesus para com seus discípulos, é que eles deveriam colocá-lo como prioridade. Igualzinho hoje, né? Nos tempos presentes por aí fora. Deveriam os discípulos de Jesus colocá-lo como prioridade. Acima de qualquer ser humano, acima de qualquer programa, acima de qualquer atividade, acima de qualquer bem, deveria-se colocar Jesus acima disso. Lucas capítulo 14, verso 26 diz: se alguém vem a mim, preste bem atenção, e ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, Jesus que falou, não pode ser meu discípulo. Não fui eu, não fiquei com raiva. Jesus que falou isso. Não pode ser o meu discípulo. Se tiver alguma coisa que é mais prioritária do que Jesus, ele fala aqui nas relações horizontais, né? Ser humano, que vale muito mais do que objeto. Tem pessoas que até colocam objetos acima de Cristo. É estranho isso, né? Se alguém ama muito mais a mulher, os filhos, o marido, pai, mãe e etc., acima de mim não pode ser meu discípulo. Jesus falou isso. Agora, veja bem, esta passagem, é importante falar isso, não está dizendo que nós não podemos amar a nossa família. Não está dizendo que nós não podemos amar os nossos pais, mãe, pai, não é? Filhos e filhas, esposo, esposa. Não está dizendo isso. Está dizendo que se nós invertermos e colocarmos isso acima de Deus, acabou. Mas quase ninguém faz isso hoje em dia. Só acontecia lá na época de Atos, naquela igreja primitiva. Hoje não tem mais. Essa passagem não diz que nós não devemos amar a família. Até porque a família é uma instituição divina. Foi ele que criou. Mas o peso é aqui. Deus. Não é aqui. É exatamente isso que Jesus está falando. Você briga com ele. Jesus está dizendo isso no texto que ele citou. Veja, a Bíblia deixa bem claro, claríssimo, cristalino, as nossas obrigações, seja com a família, não é? Claríssimo. Ela tem parâmetros para isso, capítulos inteiros que poderíamos falar acerca disso. Mas o que Jesus quis dizer é que o nosso amor por ele deve estar em primeiro lugar. É primazia. É primazia. Não é terceiro, quarto. Eu vou ver o que eu vou fazer aí. Nós estamos num culto em adoração a Deus. É aqui o ajuntamento coletivo. Estamos no culto, adorando ao Senhor. Não tem nenhum outro programa que me suprima de estar aqui. Percebe? Não há. Às vezes as pessoas estão deixando de falar isso. E graças a Deus, olha a igreja repleta de gente que entende que deve estar no culto. As pessoas têm deixado de falar isso. Relativizando, secularizando as situações. Falando, não, Jesus entende, eu vou lá assistir um jogo lá. Irmão, assiste o jogo outro dia. Você pode assistir o jogo outro dia. A não ser que seja um motivo que te prenda, saúde, entre outras coisas.
Mas é Cristo quem deve ter a primazia, não só no culto coletivo, na sua vida, porque você é um culto ambulante. Você sai daqui e você continua cultuando o Senhor. Ele tem tido primazia? A pergunta é essa. Você não precisa me responder. Tem tido primazia na sua vida? Se sim, bênção, que o Senhor preserve você assim, como genuíno e verdadeiro cristão. Se não, mude a tua trajetória agora, não é amanhã, é já. Porque se alguém faz isso, não pode ser discípulo do Senhor. E foi ele que disse. Nosso relacionamento com Cristo deve estar acima de todas as questões horizontais. Veja, se quisermos ser verdadeiros discípulos cristãos, muitas vezes, isso certamente já aconteceu com vocês e acontece talvez. Muitas vezes nós criaremos inimizades com as pessoas. Não porque a gente está criando uma inimizade, que a gente quer brigar. Não, é simplesmente porque nós estamos seguindo a trilha do Mestre, tá certo? Que está na contramão dos valores e princípios do mundo. Criaremos inimizades naturais. Mas por que os verdadeiros discípulos são constituídos amigos de Deus? É consequência de nós nos tornarmos inimigos do mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A Bíblia é claríssima. Nós vamos arrumar inimizades naturais sem fazer nada. Só por seguirmos ao Senhor, só por seguirmos os seus ensinamentos, só por sermos cristãos. Não pense que aqui nessa terra é um algodão doce da nuvem. Não, não tem nada disso. Nós seremos perseguidos mesmo. Mas nós estamos seguindo os passos de Jesus. Fique tranquilo. Jesus não escondeu isso não. João capítulo 15, verso 18 e 19. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Ele falou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele vos amaria, como se fosse dele. Todavia, vocês, os meus discípulos, é isso que ele está dizendo, não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Nós não seguimos os princípios e ensinamentos do mundo. Nós seguimos os princípios e ensinamentos do Mestre, Jesus. Jesus chegou até a alertar sobre a possibilidade de alguns dos seus discípulos, por exemplo, pagarem com a própria vida. Nós aqui no Ocidente vivemos uma bolha, né, em relação a isso. Mas ele falou, alguns de vocês vão pagar com a vida. Mateus capítulo 10, 38 e 39. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Um paradoxo, né? Um paradoxo. Uma contradição, aparentemente contradição, mas que é uma verdade. Não anula. Nós desgastamos a nossa vida, nós desgastamos o nosso ser. Por amor a quem? Aquele que nos chamou, aquele que nos concedeu a vida eterna. Nada é demais para o Senhor. Percebe ou não? É por isso que você está aqui. É por isso que eu estou aqui. Não é de forma protocolar, como eu disse no começo do culto. Nós estamos aqui juntos e unidos no mesmo propósito, no mesmo sentimento, de seguirmos a orientação do nosso Mestre Jesus. O verdadeiro discípulo aqui, ele tem como primazia também as questões mais claras e cristalinas em relação à palavra de Deus, deixando de lado outras questões até mais materiais. Agora, não só seres humanos, não só uma relação pai, mãe, filho, mas as coisas materiais. Nós não colocamos acima do Senhor. Ele tem a primazia. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém. Porque odiará a um e amará a outro. Ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Se você servir a outro Senhor que não Jesus Cristo, você vai se dedicar a esse outro Senhor, ele já é um ídolo do coração. Você perdeu já. Já perdeu. Seja ele, como eu disse, uma pessoa, um trabalho pode ser o ídolo do coração. Um cenário que você vive, que você desprende mais do seu coração, do seu ser, do que é o Senhor, pode ser um ídolo do coração. Está imperando lá no teu coração e você nem percebeu. Esse versículo parece até fácil na teoria, não é? Quando a gente lê isso aqui. Mas a realidade que nós vemos aqui é o quanto as pessoas, ele está falando aqui depois a dinheiro, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, né?
O dinheiro é a raiz de todos os males, não é isso? Não. É o amor ao dinheiro. A dedicação ao dinheiro e não a Cristo. É a raiz de todos os males. Da mesma forma, qualquer um de vocês que não renunciar tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Quem falou isso? Quem vocês acham que falou isso? Jesus. Lucas capítulo 14, verso 33. Da mesma forma, qualquer um que não renunciar a tudo que você possui, tudo que nós possuímos, ele disse de novo, não pode ser o meu discípulo. Jesus não quis dizer para sermos discípulos nós deveríamos nos esvair de todos os bens. Não, isso aí não é o evangelho. Não é sobre isso que ele está falando. Está falando da propensão do nosso coração em relação a estas coisas. Está dizendo claramente isso. Ou seja, Jesus não ocupa o segundo lugar. Se ele não está em primeiro, ele não fica em segundo. Ou ele é Deus nas nossas vidas, ou não é. É esse cenário que ele está dizendo aqui. Tudo que colocamos acima de Deus é uma idolatria. Não pense que não é. Êxodo capítulo 20, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Deus deve ser o primeiro em nossas vidas. Nós sempre damos mais atenção àquilo que nós mais amamos. Se nós mais amamos outras coisas, nós daremos atenção a outras coisas. E não a Deus. Não a Cristo. Mateus 23, 37. E disse-lhe Jesus, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e se der, você pensa nele. Não. De todo o teu pensamento, força, convicção. É sobre isso que ele está dizendo. Ao que nós temos dado atenção, o Senhor tem sido alvo da nossa atenção? Amamos ao Senhor ou somente quando sobra um tempinho, aí a gente vê se ama a Deus lá, no culto? Como é que tem sido o nosso procedimento? Como é que tem sido? Temos colocado ele como prioritário, primazia na nossa vida? Temos mesmo? Ou somente aqui quando não tem mais nada para fazer? Ah, estou entediado, agora eu vou lá. Como é que nós temos caminhado? Você responda para você. Não precisa responder para mim, não. Corta para mim e para vocês. Começa aqui. Como é que nós temos feito isso? Que desculpa nós temos dado diante do Criador e sustentador de todas as coisas? Desculpas esfarrapadas não servem. Ele sabe. Ele sonda o coração. Ele sabe. Quinto e último. Perfil norteador, vamos colocar assim, para um discípulo do Senhor, é que o discípulo de Jesus ele gera frutos. Ele não fica podre, não. Ele gera frutos. Ele gera frutos. Jesus disse, João capítulo 12, verso 24 e 25. Na verdade, ele está enfatizando. Superlativo. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo, preste bem atenção, caindo na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Aí ele traz para a nossa conotação. Quem ama a sua vida, de novo, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, não é de odiar, de tirar a vida, não é nada disso que ele está dizendo. Guarda-la para a vida eterna. O discípulo de Jesus dá fruto. Assim como Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar, nós também devemos morrer para nossas próprias vontades. É isso que ele está dizendo. Você acha mesmo que minha vontade hoje era estar aqui? Se eu for olhar para a carne. Você acha mesmo que a tua vontade seria estar aqui? Se você olhar para a tua carne. Você não tem muitas outras coisas para fazer, não? Com certeza, deve ter até uma lista. Não é? De tanta coisa que dá para fazer. Nas emendas de feriado e programa. Não tem nenhum problema viajar, passear. Não tem. Ver a mãe. Não é sobre isso que eu estou dizendo. Mas isso continuamente, o tempo inteiro, deixando os exercícios espirituais de lado, você e eu ficaremos fracos se procedermos assim. Nós ficaremos fracos na fé. E qualquer coisa vai ser motivo para qualquer outra coisa. Se é que vocês me entendem. Tá certo? Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar, mas também nós devemos morrer para as nossas próprias vontades. A fim de quê? De cumprirmos a vontade de Deus. O que é que Deus espera de nós? Você já se fez essa pergunta? Hoje. Senhor, levantei hoje. 8 da manhã, 7 da manhã, 5, 10, sei lá que horas. Você levantou. Você já perguntou para o Senhor o que Ele esperava de você no dia de hoje?
Quais são as suas ordens, Deus? O que o Senhor quer que eu faça hoje? Você faz isso? Se não faz, comece. Tem coisas que vão ser desagradáveis a nós, mas é a vontade dele. Percebeu já isso? Se não faz, comece a fazer isso. Não é? Apenas um discípulo que morreu para os seus próprios interesses egoístas e para a própria vontade da carne está pronto para ser usado por Deus e com isso dar muitos frutos. Só esse discípulo aí. Só o que morre para si. Só o que tira o seu egoísmo, né? Morre para o seu egoísmo do coração. Esse aí está pronto para dar muitos frutos. Como? Das mais variadas ordens que ele estabeleceu. Trazendo nós numa questão mais prática, até mesmo de questão de tempo, seja varrendo um tempo para a glória de Deus. Seja lá no seu trabalho, trabalhando da melhor forma possível. Para quê? Para a glória de Deus. Seja aqui num ambiente religioso, num cântico que você fizer, numa pregação, num estudo, tocando, qualquer outra coisa, para quê? Para a glória de Deus. Sempre. Sempre. Esse é o nosso fim último. Glorificar a Deus. E nos alegrarmos nele e para ele, né? Veja, Efésios capítulo 5, versos 8 a 10. Porque outrora vocês, eu estava lá também, eram trevas. Eram trevas. Não era coisa boa, não. Ninguém era bonzinho, não. Nós éramos inimigos de Deus. Sabiam disso, né? Eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Preste bem atenção. São luz no Senhor. Ninguém aqui tem luz própria. É o Senhor que é o sol da justiça. Nós temos luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável a nós mesmos, não é? Ah, eu não gostei. Esse copo ele estava assim, ele devia estar assim. Não gostei. O culto aí eu não gostei. Graças a Deus que você não gostou do culto, porque o culto é para o Senhor. É Ele que tem que gostar. Ai, o irmão olhou para mim meio torto, ai, não falou, isso, aquilo. Meu irmão, nós somos cristãos. Cristãos. Vivamos na luz, na verdade, na bondade, na justiça, discernindo o que é agradável ao Senhor. O que é agradável ao Senhor? Louvá-lo com tudo que temos e somos. O que é agradável ao Senhor? Nós estarmos aqui juntos, reunidos em adoração ao Deus bendito que nos salvou. O que é agradável ao Senhor, se não, meus irmãos, termos uma vida inteiramente para a glória de Deus? Isso é agradável ao Senhor. Toda vez que você estiver propenso a dar uma escorregada no pecado, você vai lembrar disso. Isso aqui glorifica a Deus, que eu estou fazendo? Não? Sai de lá. Começa a pensar desse jeito. Eu não estou falando que você não vai pecar nunca mais. Você vai, e eu também, porque nós somos pecadores. Mas comece a praticar esse exercício espiritual. João 15:15. Eu sou a videira verdadeira. Não é isso que ele diz? 15:5, aliás. Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse aqui dá muito fruto. Esse aqui dá muito fruto. Porque sem mim, nem o carro que você pegou para dirigir a vir até aqui, você não conseguiria. Nem levantar hoje de manhã você conseguiria. Sem mim, nada podeis fazer. Nada, absolutamente nada. Preste bem atenção. O discípulo de Jesus dá muitos frutos. Muitos frutos. Finalizando. Ser verdadeiramente um discípulo do Senhor, relembrei, implica em algumas coisas. Ser regenerado, porque senão você continua morto em delito e pecado. Morto faz o quê? Nada. Fica morto, não é? Não faz nada. Segundo lugar, você precisa praticar a autorrenúncia. Ah, mas eu queria. Tá bom, mas Deus quer? Não. Autorrenúncia. Ah, mas eu queria por esse caminho. Mas Jesus está indo por esse caminho? Não. Autorrenúncia. Negue-se a si mesmo. Pratique isso, diariamente. É difícil? É, ninguém disse que era fácil. Terceiro, você precisa ser um praticante assíduo daquilo que o mestre ensina em todo o tempo.
até nos mínimos detalhes que ele fala aqui. Ele mesmo disse uma vez, através do salmista, não é? Inspirado por Deus, a sua palavra escondi lá na gaveta, lá em casa. Hora ou outra eu consulto lá. Escondi no coração. O que é coração? Fonte de desejos, mentalidade, tudo, Senhor. Tua palavra escondi no coração para não pecar contra ti, para não errar o alvo. Sem a palavra do Senhor no coração, sem os ensinamentos do mestre no coração, esquece, irmão. Dá tempo de ir embora ainda. É isso mesmo. Quarto, entender e aplicar em nossa própria vida que Jesus tem a primazia de absolutamente tudo. Se isto não é uma verdade na sua vida, preste bem atenção. Pelo amor de Deus e pela graça dele, porque nós não conseguimos transformar nenhum dos irmãos aqui. Pelo amor de Deus e pela graça dele, que você seja transformado. Que você, de fato, saia daqui, né? Daqui a pouco. Jesus é minha primazia. Saí da porta, o que eu vou fazer? Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? O dia não acabou ainda, até meia-noite. E meia-noite já é outro dia, o que o Senhor quer que eu faça hoje também? E amanhã, o que o Senhor quer que eu faça? E na semana que vem, e aí Jesus, como que é a ordem aí? Para onde eu vou, o que eu faço? Ô Jesus, mês que vem, e assim vai, até o dia do seu retorno. Até o dia do seu retorno. É exatamente isso. Precisa ter primazia. E certamente em quinto você vai gerar frutos, pela graça do Senhor. Frutos que glorificam ao Senhor. Ok? Frutos que glorificam a Deus. Que honram a Jesus. As suas ações, as suas atitudes, a sua fala deve honrar a Jesus. Contrário disso, irmãos, não há sentido na vida. Sem Jesus não tem sentido na vida. Esse é o caminho. Que Deus aqui nos ajude a nós termos aqui esta compreensão, claro, através da iluminação do Espírito Santo de Deus, que habita em nós, inclusive. Que Deus nos ajude. Que o Senhor aqui seja glorificado nos verdadeiros discípulos, através dos verdadeiros discípulos e até mesmo apesar dos verdadeiros discípulos, que são pecadores também. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido, preste bem atenção, nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Que nós vivamos essa verdade. Na prática, não só em teoria. E que o Senhor, aqui na Igreja do Carrão, a partir da Igreja do Carrão, e em todas as igrejas genuinamente bíblicas, abalize essa verdade no coração de cada membro e que nós avancemos segundo a graça de Deus nesta verdade. A verdade que nos salva. João 17:17. Santifica-os. Jesus fazendo a oração sacerdotal. Na tua verdade. Ponto e vírgula. A tua palavra é a verdade. Se isso aqui não for verdade para nós, esquece, irmãos. Eu estou dizendo para você. O pastor falou que eu podia ir embora. Sim, se você não abalizar o teu coração na palavra do Senhor, é melhor que nós nem sejamos crentes, porque dá tempo ainda de fazer alguma coisinha ou outra antes de nós irmos para o lago de fogo. É isso aí. Mas se somos verdadeiros discípulos do Senhor, crava isso aqui no coração. Viva dia e noite com isso aqui. Não esconda quem você é, não. Você é filho de Deus. Você é um cristão. Você está diante do Senhor, diante do que Ele estabeleceu. Avancemos, irmãos, com a graça do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Leia esse texto ao contrário. Não é o inferno que vai atacar. Vamos saquear o inferno. Os verdadeiros discípulos do Senhor. É esse o sentido. Que Deus nos ajude, que Deus nos sustente e que Deus nos faça caminhar em todo o tempo segundo a sua boa orientação. Amém? Deus os abençoe.